Hey, hey, hey! Sejam bem-vindos ao nosso episódio 6 de Desvendando o Enem 2018, tá? Nesse Enem tem muita coisa boa, gente. Esse tá cheio de poesias, textos legais, então baixem sua versão aqui da prova, tá? E tentem fazer e depois venham acompanhar comigo. Let's go! Question 1. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a, vamos lá, empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. B. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. C. Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. D. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. E. Abrigar 2.000 moradores de ruas em ônibus que foram adaptados. Vamos lá. O que acontece, gente? O que fala o texto, né? A gente precisa analisar primeiro ele. O texto, ele fala da seguinte coisa. O texto Lava Mãe, que é Creating Showers on Wheels for the Homeless, descreve um projeto inovador, né, que transforma ônibus em estações de banho para pessoas em situações de rua, certo? Então, o texto basicamente está explicando por que é legal, né? De pegar esses ônibus que antes eram destroços e transformar em banheiros, como se fossem banheiros públicos, né? Para as pessoas poderem tomar o banho, né? Então, qual que é o intuito do texto? Aí, obviamente, a questão está pedindo para você identificar a relação entre as palavras shower, bus e homeless. Shower significa chuveiro. Bus, ônibus. Homeless, pessoas sem teto, né? Morador de rua, enfim. Pessoas sem casa. Home é casa, less é sem. Né? Inexistência, enfim. Homeless. E aqui a gente tem as opções de novo, né? Quais são as opções que fazem sentido? O texto está falando de empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus? Não. O texto está falando em comissionar o sem-teto para dirigir ônibus? Não. O texto está falando a abrigar 2.000 moradores em ônibus? Não. Exigir das autoridades que os ônibus tenham banheiros? Não. O texto está falando, gente, para você criar acesso a banhos gratuitos para os moradores de rua, né? Eles têm que ter o direito de poder tomar o banho deles ali na paz do Senhor, sem de um jeito mais salubre, talvez, né? Então o texto ele está descrevendo isso, que é acesso a banhos gratuitos. Alright? Very good. Vocabulário de hoje dessa questão: shower, chuveiro. Bus, ônibus, que é até um pedaço, né, da palavra ônibus. Bus. Homeless, sem teto, ou pessoas que moram na rua, né, moradores de rua. Access, acesso. Access to, shower to, saúde. Health. To saúde foi ótimo. Ok? Very good. Question 2. Vamos analisar um cartoon. Eu vou ler o cartoon aqui com vocês, porque ele está aqui. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult.
At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, o que ele está dizendo nessa tirinha? Ele está falando que quando tinha 5 anos, falaram para ele ser um grande garoto, né? Tipo assim, seja um garoto grande, né? Seja um big boy, um menino grande, né? Tipo assim, seja um garotão, seja forte, etc., como um garotão. Quando eu tinha 10, eles falaram que eu tinha que ser mais maduro. E agora, né, eles falam que é para eu agir como um adulto, agora que eu sou jovem, né? Aparentemente são jovens, adolescentes, enfim. Então, o que ele falou? Desse jeito, né, de acordo com essa estimativa, né, eu vou poder ter... eu esqueci o que é Social Security, mas eu vou falar, então não vou te dar spoiler, mas eu vou poder ter Social Security antes de graduar do ensino médio, né? Que é uma coisa, Social Security é uma coisa que você só tem tipo quando você é mais velho, né? Então essa é a graça do cartoon. Aí a gente volta para a pergunta. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que se aposente prematuramente, amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente ou ouça atentamente. Gente, eu acho que está bem óbvio, bem tranquilo, mas eu vou explicar, né, a tirinha. A Charge fala de 2 adolescentes conversando, refletindo as expectativas da sociedade, que ele amadureça rapidamente, sugerindo que ele se aposentará antes de se formar no ensino médio. Então, gente, é o amadurecimento precoce do adolescente, né? Eles jogam responsabilidades em cima da gente como se a gente devesse alguma coisa, né? Mas, da gente, eu tô falando como se eu fosse um adolescente, né? Que eu sou muito jovem. Mas do adolescente, né? Como se a gente devesse alguma coisa, né, para alguém. Mas não deve. É isso que o texto está dizendo, ok? Então, a Charge critica isso. Very nice. Mature. Vocabulário. Nossa, eu já saí lendo, né? Vocabulary. Mature. Mature é maduro. Uma pessoa madura, it's a mature person. Graduate. Se formar. Ok? Graduate. Se formar. Social Security. Pode ser conhecido como previdência social, que é benefícios para pessoas que já se aposentaram, tá? Expectation. Expectativa. Alright? Então, a gente tem essa visão de vocabulário. Vou repetir só a pronúncia. Mature, graduate, social security, expectation. Para os meus americanos, graduate, você não fala o último T, graduate, e social security. Para o pessoal que gosta de saber como é que falaria, né? Mais rápido, mais expectation. Oh my God. All right. Agora é um poema. O poema, eu tenho ele aberto aqui. Então, apesar dele não estar na minha tela, ele é pequeno, então eu vou ler. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It is half English, half Indian, funny perhaps, but it's honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Que é da Kamala Das. Gente, esse poema, ele já caiu em outros vestibulares também, em inglês, né? A Kamala Das, ela é ótima. Eu não conhecia esse poema, mas eu fui pesquisar e ele já caiu em alguns vestibulares. E aí a pergunta fala... Primeiro, vamos analisar... Bom, vamos analisar o que fala o poema, no caso, né? O poema, ele reflete sobre a relação da poetisa Kamala Das, né, com a língua inglesa,
destacando como ela tornou sua própria a língua inglesa, né? Tipo, ela é minha. Quando eu pego ela para usar, ela é minha, apesar das distorções e influências culturais. E ela também é criticada por escrever em inglês e não ser, né, de uma pessoa que, entre aspas, não é americana ou inglesa ou sei lá o que for, né? Ela é Indian American, eu acho, né? Indiana e americana. E aí, a questão pede para identificar a consciência da poetisa sobre a sua identidade linguística. Então, vamos ler a questão. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela usa a língua inglesa com efeito humorístico, recorre a vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência de sua identidade linguística ou reconhece a incompreensão na sua maneira de falar em inglês. Gente, ela fala o poema inteiro que, né, o que ela fala no poema, né? Não escreva em inglês, eles falaram. Inglês não é a sua língua materna. Aí ela fala: a língua que eu falo se torna a minha. As suas distorções, as suas peculiaridades, toda minha. Minha, só minha. É metade inglês, metade indiano. Engraçado, talvez, mas é honesto. É tão humano quanto eu sou humano. E vocaliza a minha alegria, minhas esperanças, minhas questões. Basicamente, é isso que ela está falando no texto. Então, o que ela está falando? Que ela sabe. Show de bola. Eu já saquei. Tabela fechada, massa. Mas, tipo assim, por que eu não posso escrever em inglês também? Por que só porque eu sou indiana eu não posso, né? Então, ela realmente ela pega a língua inglesa e torna sua. Então, ela tem consciência de que a identidade linguística dela não é aquela, mas ela também tem consciência de que ela pode sim falar, porque é uma língua mundial. Inglês é a língua mais falada em muitos lugares, né? É a língua que a gente usa para se comunicar no mundo, quando você não sabe falar a língua de outra pessoa. Então, ela reconhece que a língua inglesa que ela fala e escreve é uma mistura única que reflete a sua própria identidade e experiências. Apesar das críticas, ela vai continuar escrevendo dessa forma, porque é o jeito dela de escrever, certo? Então, a resposta é letter D. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Vocabulary. Identity. Você pode falar identity, identity or identity. Identity, que é identidade, ok? Distortion. Distortion. Distorção. Queerness. Aí vamos falar sobre essa palavra porque muita gente vai falar assim, eu já ouvi queer, porque eu já vi na sigla LGBTQIAPN+, né? Então, sim, mas nesse caso desse texto, queerness está usando seu significado de uma coisa estranha, características peculiares da língua inglesa que ela pega para si para poder fazer seus poemas. No caso de queer, uma pessoa queer não é que ela seja estranha. Uma pessoa queer é qualquer pessoa que esteja na comunidade LGBTQIAPN+, tá? Qualquer pessoa que não se identifique como heteronormativo, cis, etc. Ok? Então, queer é isso. Mas queerness, né, é estranheza nesse texto, né? A gente tem nesse peculiaridade, enfim, eu gosto de usar a palavra peculiaridade.
características diferentes e comuns. Porque nem sempre é estranho. Não gosto de chamar de estranho, eu gosto de chamar de diferente, né? Nem tudo que é diferente é ruim, né? Honest. Honesto. Honest. O H é mudo. Honest. Honesto ou honesta, ok? Alrighty then. Question 4. Aí a question 4, ela é uma question mais elaborada, tá? Tem um texto mais comprido, que a gente vai analisar, porque eu fiz a análise do texto já, mas se chama, o texto é A Free World Class Education for Anyone, Anywhere. Então, a gente vai entender o que esse texto está falando, né? Antes de ler a pergunta, o texto, ele está descrevendo, o texto 1, né? Que tem 2 textos. Estou falando do primeiro. Ele descreve a missão do Khan Academy, que é, inclusive, uma coisa que eu uso para estudar, para poder, enfim, sair do país. Aquelas, né? Estudar para poder aplicar para fora, gente. O Khan Academy é ótimo. Eu gosto. De fornecer educação gratuita e de alta qualidade para todos. E é verdade, o Khan Academy é de graça, eu não pago. Tá? E o texto 2 também é sobre o Khan Academy, mas ele critica a promoção do Khan Academy, da Khan Academy pela mídia, argumentando que ela perpetua uma concepção de educação passiva, sit and get, tipo assim, senta e aprende, tipo, você senta e recebe, sabe? Tudo de mão beijada, né? Então, eu acho o Khan Academy ótimo. Já fiquei chateada quando eu li o segundo texto, tá? Só para deixar muito claro, a minha expressão na minha cara já diz tudo. Mas a questão está perguntando o seguinte. Primeiro que ela está pedindo para identificar a intenção do autor do segundo texto, tá? Mas com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontraram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de... Beleza. Aí você leu o texto. Ah, não tive problema com Khan Academy, até muito recentemente. O problema é que está sendo promovido de um jeito revolucionário, mas parece uma coisa muito fácil, né? Não está criticando que a educação do Khan Academy talvez seja muito leiga, né? Enquanto o primeiro texto está falando que é um programa de graça de sala de aula para o mundo inteiro, para qualquer pessoa, qualquer lugar, tá? Então, só para poder dar um resumo, basicamente, do que está falando no segundo texto. O que é o segundo texto, então? Qual a intenção do autor do segundo texto, né? Eles têm frisados em caps lock, né? Caixa alta, algumas palavras. But true progressive educators, então, educadores de verdade, visionários da educação de verdade. Nós queremos fazer coisas melhores que um aplicativo que você senta e aprende com vídeo a aula, e é isso aí, entendeu? Querem coisas mais elaboradas. Qual era a intenção do segundo autor, então? Era elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica? Acho que não, né? Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação? Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação? Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional? Ou criticar a concepção de educação em que se baseia a organização? Tá? Então, a gente tem isso. Dá para ver pelo texto que o rapaz é bem tradicional, ele gosta da educação sala de aula, educação pessoal. Eu não tenho nada contra, eu realmente gosto do presencial também, eu acho que eu aprendo muito melhor. Mas o Khan Academy, falando da minha experiência, parece que eu estou fazendo propaganda, né? Eu acho ele bem legal. Não é escola de inglês, não, é aquelas, né? Óbvio que não. É escola de graduação para você fazer SAT, sabe?
É bem legal, bem legal. Né? Só para vocês entenderem o que é o Khan Academy, para poder vocês terem uma noção do que ele está criticando. Se vocês quiserem, vocês podem até pesquisar. É de graça, é super legal, tá? E, gente, o autor quer criticar a concepção da educação da organização específica. Ele não está falando do estilo, do mundo todo, do pipipi, popopó. Ele quer falar que o Khan Academy não usa um estilo de educação que ele apoia e que poderia ser melhor. Entendeu? Que nós, educadores, é o que ele fala, nós, educadores, poderíamos fazer melhor. Então, não poderia ter outra resposta. Ele critica a ideia do Khan Academy, que revoluciona a educação, argumentando que ele reforça uma abordagem passiva de ensino. Tipo assim, o aluno tem que ter muita disciplina para sentar e estudar. Realmente, você tem que estudar sozinho. Não existe ninguém, né? Não existe um horário, não existe nada. Então, tem uma abordagem legal esse pensamento do cara, mas eu gosto. Aquelas, hein, que tenta não ficar em cima do muro, mas fica. On the fence. Eu tô on the fence, vou ficar em cima do muro. Vamos falar do nosso vocabulary entonces. Education, educação, tá? Revolutionize, revolucionar. Passive, passivo. E philosophy, filosofia. Gente, adoro essa palavra philosophy. Queria fazer esse comentário porque eu acho ela muito gostosa de falar. Qual é a palavra que você acha gostosa de pronunciar em inglês? Tem gente que acha palavras gostosas de falar, tipo world. Eu acho maluquice. Eu acho essa palavra, na verdade, que é foi e sempre será o ódio de muitas pessoas que têm a língua enrolada, que não conseguem falar girl, world, squirrel, todas essas palavras, né? Mas, para mim, uma das palavras mais difíceis de falar em inglês é entrepreneur, que é empreendedor, tá? Basicamente pela quantidade de que tem e, sei lá, eu me embolo. Eu nunca consegui falar direito, mas hoje em dia, né, eu tenho que falar devagarinho. Se eu falar rápido, eu acho que eu me embolaria, né? Qual é a palavra que você, assim, se embola? Fala aí pra mim. E question 5, gente, fala sobre o romance 1984, 1984, que é do George Orwell, tá? Eu já vi esse livro, já li esse livro. Esse livro não me interessou tanto, na verdade, eu não li ele até o final, porque no meio do livro eu já fiquei um pouco entediada. Mas o livro fala sobre Estado totalitário. A questão já está basicamente falando o que é, né? Mas o trecho que a gente coloca na questão aqui, no caso a gente não, né? O Enem colocou aqui. É um trecho de uma conversa, né? Que fala do O'Brien, do Winston, enfim. E eles conversam assim, falando do passado, né? Se o passado existe. Aí a pessoa fala que só em coisas que estão anotadas, né? Não sei, esqueci, arquivadas, né? E e na mente, e na memória, e pipipipopopó, pipipipopapá. Tá? Esse livro é bem pensativo, por isso que eu não consegui ler. Eu gosto de livros mais fantasiosos, né? E aí eles fazem um questionamento, né? A gente controla o passado ou a gente controla o passado, não é? Porque a gente, de fato, a gente já fez o que a gente fez no passado, então foi possível controlar o passado em algum momento, mas o futuro jamais. Né? Só que o futuro vai se tornar o passado em algum momento. Então é toda uma viagem. Esse livro é toda uma viagem, tá? Se você quiser ler, fica à vontade. Eu achei o livro muito pensativo, tá? Eu li ele em português mesmo, tá? Eu lembro até desse pedaço onde é que ele estava. Passei raiva, porque eu fiquei pensando nisso por semanas, e agora eu vou ficar mais uma semana pensando nisso, graças ao Enem 2018. Tá? Então, vamos ler a questão. O romance... deixa eu voltar na apresentação aqui.
O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do... Vamos lá. Esse trecho que a gente tem ali, ele descreve uma conversa entre Winston e o O'Brien, que a gente conversou, sobre a existência do passado e como o partido controla todos os registros e memórias. Gente, o controle do Estado é o Estado da gente. Então, olha só para você ver como essa questão ela é muito mais profunda. A gente tem que analisar o texto com cautela, né? Então, vamos lá. Is it your opinion, Winston, that the past has real existence? Então, ele está perguntando assim, é a sua opinião, Winston, que o passado realmente existe, né? Tem existência real? Aí o O'Brien fica muito feliz e pipipipopop. Aí ele faz a pergunta de forma mais concreta, né? O passado existe concretamente no espaço? Espaço-tempo, né? Tem algum lugar, em algum lugar, em algum outro local, existem objetos sólidos, um mundo de objetos sólidos, onde o passado ainda está acontecendo? Então, olha só que pensamento louco, né? Aí o cara fala, não. Aí depois ele fala, então, onde que o passado existe? Se existe. Aí ele responde, cara, eu preciso ler essa palavra, nos registros. Tá tudo escrito. Nos registros e na mente, nas memórias dos seres humanos. Aí o cara fala, na memória, muito bem. Então, né? Nós, o partido, né? Controlamos todos os registros. E nós controlamos todas as memórias. Então, nós controlamos o passado ou não? Olha só que viagem esse trecho, né? Eu acho muita loucura. Mas, agora que eu já li todo o texto, não sei se vocês já conseguiram identificar a resposta, mas vamos ler as opções, né? Vamos lembrar aqui. A ideia evidenciada nessa passagem é de que o controle do Estado se dá por meio da boicote a ideais libertários, veto ao culto das tradições, poder sobre memórias e registros, censura a produções orais e escritas, manipulações de pensamentos individuais, né? Então a gente tem essas opções. As únicas coisas que seriam plausíveis, né, que falam sobre alguma coisa que tem a ver com o texto, seria a C e a E. A C fala sobre poder sobre memórias e registros, que é muito o que tem no texto. E a E fala sobre manipulação de pensamentos individuais. Escolha a sua resposta, segure ela na sua mente. Vamos analisar. A passagem destaca como o controle do partido sobre os registros e as memórias das pessoas lhes permite controlar o passado. Então, é basicamente, gente, o óbvio. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Que o texto, ele te enrola, te enrola, te enrola, e isso é muito importante, tá? Vocês saberem, para finalizar. O texto te enrola, te enrola, te enrola, ele enche linguiça, ele tenta trazer um pensamento filosófico, mas o que você precisa analisar é o que eles estão dizendo. Records, memories, records, mind, PPP, past, não sei o quê. Analisa as palavras, olha as opções e vê. Poder sobre memories
e records, registros. É isso que eles estão falando o tempo todo. Poder controlar as memórias e os registros das pessoas. Registro, por exemplo, eu te dou um registro, a Bíblia. A Bíblia é um registro do passado, porque aparentemente conta muitas coisas, né, que aconteceram no passado. Manuscritos, livros de biografias e autobiografias são registros. Agora, memórias não tem como ler. Mas eles estão falando sobre o poder sobre as memórias, certo? Então, esse texto ele é muito legal, esse pedaço do livro, né? Eu gosto bastante desse livro do George Orwell, até certo ponto. Porque depois ele fica chato. Como eu disse, eu parei ele no meio. Mas ele faz pensar demais. Então, eu gosto, mas eu fico em cima do muro também, porque tem que ter muita cabeça, tem que ser cabeção para ler, sabe? Vamos falar um pouco do vocabulary? A gente tem memory, que você pode falar rápido e fica memory, que é memória. Record, registro. Aí você fala, mas record não é gravar? Record. Record é registro, ok? Controle, seja ele o físico ou o controle de alguma coisa, né? Ter controle de alguma coisa. State, estado, ok? Entidade política organizada. Então, eles usam esses nomes de política para poder falar do... Enfim, leiam o livro, se vocês quiserem. Ou peguem o trecho maior, um pouquinho antes, o contexto, depois e antes desse pedaço, tá? Gente, olha, eu achei esse esse episódio de Desvendando o Enem muito legal, porque a gente conseguiu analisar vários tipos de coisas. A gente falou de palavras, a gente falou de trechos, a gente falou de interpretação, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Tô bem blogueira. E kisses, kisses, e see you next time. Bye, bye!